Olá, pessoal! Então, eu resolvi fazer áudio aula, onde eu vou mostrando, então, as minhas aulas via PowerPoint e fazendo as explicações, tentando me aproximar, obviamente, o mais próximo das aulas que nós teríamos presenciais. Essa é uma maneira que eu achei mais coerente de abordar o conteúdo com vocês. Eu já dei aula para vocês em forma de atividade semana passada relacionada com o sistema respiratório. Então, seria interessante que vocês, ao longo desta aula, vocês façam anotações, principalmente de dúvidas que vocês possam vir a ter, para vocês me encaminhar essas dúvidas e eu ir tirando com vocês, tá? Então eu vou falar muitas coisas que vai fazer sentido, como vou falar outras coisas que talvez não façam. Então essas coisas vocês têm que anotar. Então eu pedi para vocês fazerem uma atividade, inclusive pedi para vocês fazerem no caderno, até mesmo para a gente seguir uma ordem, né? Dentro dos conteúdos que a gente vai abordar, principalmente nesse momento que a gente está a domicílio. Então, vocês podem pegar essas anotações e irem complementando, vocês podem acrescentando, né? E como eu disse, paralelo a isso, ir anotando as dúvidas de vocês para a gente ter, então, um momento de trocas, né? De tirar essas dúvidas, de fazer as correções necessárias, tá certo? Eu vou começar essa aula então com o sistema respiratório. Então eu vou falar todos os órgãos que estão envolvidos neste processo de respiração, falar dos órgãos, falar das funções exercidas por cada órgão e, obviamente, focar nos processos fisiológicos que estão inseridos dentro destes processos, tá certo? Então, nós temos dois tipos de respiração, tá? A gente tem a respiração celular e a respiração pulmonar. A respiração celular é como que o oxigênio que entra dentro do nosso corpo através, então, dos processos respiratórios, ele circula dentro do nosso corpo. Então, ele tem todo um processo de circular através da nossa corrente sanguínea para chegar até as nossas células e dentro das nossas células ele participar, então, o oxigênio de processos metabólicos para diferentes funções vitais da gente. Uma das mais importantes, sem dúvidas nenhuma, é a geração de energia, que o oxigênio, então, ele participa, né? Então, quando eu falo de respiração celular, são os processos metabólicos que a célula ela faz diante do oxigênio que chega através então da corrente sanguínea, tá? E a respiração pulmonar seriam as trocas gasosas entre o organismo, né, entre as células e o meio. O que acontece? Toda vez que a gente faz o processo de inspiração, que é quando a gente respira, né, inspirar, a gente capta do ambiente o oxigênio, né? E aí o oxigênio ele entra para o nosso processo de respiração, passa lá por todos os órgãos relacionados com o sistema de respiração, até chegar lá nos alvéolos e passar para a nossa corrente sanguínea. O objetivo desse oxigênio é sair dos nossos pulmões para chegar até o nosso coração, do nosso coração ser bombeado para as nossas células do corpo, e isso vocês vão ver muito evidente quando nós estivermos trabalhando o sistema circulatório, né? Então eu não vou me adeter a estes detalhes porque a nossa próxima aula vai ser sobre o sistema circulatório e vai ficar mais claro para vocês. O que acontece? Vou fazer um spoilerzinho assim para vocês não ficarem perdidos. Quando o oxigênio, que é carregado pela nossa corrente sanguínea, chega até as nossas células
e acontece esse processo metabólico, que é, por exemplo, gerar energia através do oxigênio, deste processo metabólico gera-se um resíduo tóxico que as nossas próprias células produzem, que no caso é o gás carbônico, o CO2. Então, o gás carbônico é gerado pelas nossas células e, como não é algo bom para nós, ele sai para fora das nossas células e entra de novo na corrente sanguínea. E este CO2 ele vai voltar para o nosso coração e do coração ele vai ir para os pulmões. Por quê? Porque o objetivo da gente é, através do nosso processo de expiração, aí já é diferente, a expiração, a gente colocar para fora esse CO2, certo? Quem leva o oxigênio para o coração, para as demais partes do corpo, bem como quem leva o CO2 das nossas células para o nosso coração e do nosso coração para o nosso pulmão, esses são processos mais específicos que a gente vai ver dentro do sistema cardiovascular, tá? O que eu quero que vocês saibam dentro desse contexto que a gente vai estudar agora do sistema respiratório é que o oxigênio ele é algo bom que entra dentro do nosso corpo através da inspiração, vai para o nosso coração e do nosso coração vai para as nossas células. Lá nós utilizamos através de processos metabólicos, porém, dentro desses processos metabólicos nós geramos então o CO2. Esse ele é tóxico para o nosso corpo, então existe todo um mecanismo para que este CO2 retorne então para o nosso pulmão, passa antes pelo coração, mas ele retorna para o nosso pulmão para que a gente faça a expiração e assim coloque para fora, certo? Então, respiração celular é o processo pelo qual o oxigênio vai chegar nas nossas células e metabolizar, e a respiração pulmonar é bem aquilo que a gente vai focar na nossa aula de hoje, que seriam as trocas gasosas, como que o oxigênio chega, como que o CO2 sai e como que os órgãos que estão envolvidos dentro dos processos estão inseridos neste mecanismo. Então, aqui neste slide, ele retrata bem a conexão que o sistema respiratório tem com o sistema circulatório, tá? Então, o oxigênio, que é, digamos, o gás mais importante que está inserido dentro desses dois sistemas, eles estão circulando, né, por esses dois processos, tanto no respiratório quanto no circulatório. Então, eu já falei isso em aula e vou repetir. A gente costuma, né, falar muito a respeito de, dentro de anatomia, dos sistemas separados. Mas vocês nunca se esqueçam que o corpo humano ele é uma máquina que funciona todo junto. E óbvio que nós temos sistemas que se aproximam mais, né, com conexões mais próximas do que outros, mas na verdade os sistemas que nós temos no nosso corpo, eles são únicos e funcionam juntos. Tanto é que se um dá um problema, possivelmente outros sistemas serão afetados, tá? Então, o sistema respiratório e o sistema circulatório, eles são completamente conectados pelo simples fato de que o oxigênio circula pelos dois sistemas, cada um com mecanismos obviamente diferentes, mas totalmente interligados. Aqui eu coloquei quais são os órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório. Então, vocês podem acompanhar aqui pela imagem a cavidade nasal, a narina, né, o nariz. Então, a gente tem, digamos que uma sequência, né, da entrada até a entrada do ar até a chegada nos alvéolos, que seria tipo o último processo, né? Então a gente tem o nariz, a gente tem a cavidade nasal, a gente tem a faringe,
a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Então, agora a gente vai passar de órgão por órgão para ver quais são, então, as suas respectivas funções, né? Entender aonde, né, o local aonde eles estão anatomicamente inseridos dentro do corpo humano, né? E compreender como é que eles fazem, né, os processos fisiológicos dentro deste contexto. Eu só resolvi agora, antes de ir para os órgãos, colocar como é que a gente divide o sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, ele se divide em vias aéreas e alvéolos. Algumas literaturas abordam as vias aéreas como vias respiratórias, tá correto, tá? E os alvéolos como pulmões. Na verdade, os alvéolos, eles estão dentro dos pulmões, juntamente com brônquios e bronquíolos, tá? Então, o que acontece? As vias aéreas ou respiratórias, elas fazem as trocas gasosas, tá? Então, é um conjunto de órgãos e estruturas que vão conduzir o ar que a gente captou do meio externo, ou seja, do meio ambiente, até os pulmões. E nos pulmões, ele vai passar pelos brônquios e pelos bronquíolos, que são considerados também vias aéreas, até chegar nos alvéolos. Os alvéolos pulmonar, gente, eles são bolsinhas, né? Que é onde o oxigênio ele entra para a corrente sanguínea e é onde o CO2 que está na corrente sanguínea entra para os alvéolos, né? Vocês vão ver bem evidente, né, quando a gente chegar dentro deste órgão específico. Então a gente tem um que faz com que o ar ele passe, né, seja levado por diversas etapas, né, como se fosse uma preparação deste ar, né, uma limpeza desse ar até chegar nos alvéolos para que ocorram de fato as trocas gasosas, tá? Então, troca gasosa, ou seja, do oxigênio e do CO2, acontecem apenas nos alvéolos pulmonares. Todos esses órgãos que a gente vai ver, eles vão servir para preparar o ar até a chegada, então, nos alvéolos. Então, pessoal, aqui a gente tem o primeiro órgão que a gente vai ver relacionado com o sistema respiratório, que são as narinas, né, e a cavidade nasal. Então, o ar, ele entra, né, pelas narinas, bem como ele vai sair pelas narinas. Então, a entrada e saída de ar do nosso organismo se dá, então, por essas estruturas. Todo mundo já deve ter reparado que no nosso nariz existem pelos, né? E esses pelos, eles não estão ali à toa, né? Não só para deixar o nosso nariz feio, mas também porque eles têm uma função. E essa função é para proteção. Então, quando a gente inspira, não entra somente o oxigênio, mas entra poeira, entra micro-organismos, né, que não são interessantes passar para as outras partes do sistema respiratório, né? Então, esses pelos, eles servem como uma filtração do ar. Então, o tatuzinho que forma no nosso nariz, né, é uma filtragem que acontece desses processos de inspiração que a gente faz. Outra coisa que está presente, então, dentro da nossa cavidade nasal é o fato de que a nossa cavidade nasal ela é revestida por um tecido epitelial que tem glândulas que vão produzir um muco, certo? Então, tanto o muco nasal, que é produzido, então, pelo tecido, bem como o pelo, eles vão atuar, então, como filtro. Então, é como se as partículas que entram ali, sei lá, de poeira, ou até mesmo os micro-organismos,
eles ficam retidos ali por causa desse muco, né? E justamente porque o pelo, então, faz então essa filtragem. Então, a gente costuma dizer que a cavidade nasal ela tem 3 funções, que são muito, muito importantes, tá? Os pelos que vão fazer essa filtragem, o muco produzido então por esse tecido epitelial que reveste então essa cavidade vai umidificar, e também nós temos, se vocês forem reparar, nós temos aqui, estão vendo esses 3 cornetos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tô sublinhando, esses 3 cornetos nasais aqui são estruturas que, ó, logo que passa a nossa narina, são estruturas que vão se afinando e é altamente vascularizado essa região. E isso vai fazer com que haja um aquecimento do nosso ar. Então é muito importante o ar passar pelo nariz, passar pela cavidade nasal, para justamente o ar ele ser umidificado, ele ser filtrado e ele ser aquecido. Isso, digamos assim, são as primeiras, né, preparações que o ar vai ter, né, para ele ser considerado, digamos, limpo e assim passar para os outros órgãos do nosso corpo. Por que é muito ruim a gente respirar pela boca? Possivelmente alguém que está escutando agora vai dizer, eu respiro pela boca. Gente, respirar pela boca é ruim porque o ar ele vai direto para nossa faringe. E aí ele não passa por essa preparação, porque ele não vai ser umidificado, ele não vai ser filtrado, ele não vai ser aquecido, né? Então, muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade na nossa respiração, né? Porque o ar ele entra, por exemplo, diretamente gelado, por isso que quando a gente está no inverno, a gente tem dificuldade de uma respiração, né? Quem tende a respirar pela boca, né? Então, o ideal é a gente sempre estar se policiando para fazer com que a nossa respiração, a nossa inspiração, seja sempre pelo nariz, né? Fora que dentro da nossa mucosa nasal, existem células que reconhecem moléculas de odor, né? Então, são super responsáveis pela percepção de cheiros, que tá mais ou menos aqui, ó, neste, é que o bulbo olfativo, o nervo olfativo, as terminações do nervo olfativo, então elas estão todas relacionadas com a percepção dos nossos cheiros, né? Então, às vezes a gente fica sem sentir o cheiro, né? Justamente porque às vezes pode estar inflamado essas regiões aqui dos cornetos que acabam fazendo então com que a gente não consiga, né, durante um período, não sentir cheiro, certo? E aqui, ó, nesta imagem que eu tô circulando, mostra bem como que é a nossa fossa nasal, nariz, né? Então a gente consegue perceber aqui, ó, os pelos ou vibriças que a gente chama, né? E aqui, ó, isso tudo aqui, ó, são o epitélio que vai produzir o muco. Então esse muco ele é produzido e aqui, ó, nós temos os pelinhos, então, para fazer a filtragem do nosso sangue, tá certo? Então agora a gente chegou na faringe. Então a faringe ela é um tubo, tem um formato de um tubo, né? E ela fica entre a cavidade nasal, que a gente acabou de ver, e entre a laringe, tá? A faringe, ela é um órgão que ela tá tanto presente no sistema respiratório
quanto no sistema digestório. Então, quando nós estivermos estudando o sistema digestório, vocês vão ouvir também falar da faringe, tá? Por quê? Porque na faringe existe uma estrutura que a gente chama de epiglote. A epiglote, ela é uma válvula que, quando nós estamos nos alimentando, por exemplo, a epiglote, ela fecha o canal da traqueia. Por quê? Porque o objetivo da traqueia é somente a entrada de ar. Então, não pode entrar comida ali. Então, quando a gente se alimenta, a epiglote, ela faz um movimento de fechar, então, a nossa traqueia para que o alimento ele se direcione para o nosso esôfago, certo? Por que, por exemplo, quando a gente tem bebê pequenininho, né? A gente tem que fazer ele arrotar logo após as mamadas, tá? Porque a epiglote dos bebês, quando eles nascem, elas são menores. Então, elas não dão conta de fechar por completo a traqueia. Então, pode acontecer de quando o bebê está se alimentando com leite, o leite se direcionar para a traqueia, que seria para onde teria que ir o ar. E aí, o que acontece? Tu tem que fazer o bebê arrotar para se certificar que ali, então, não tem nada de alimento, né? Porque o objetivo do alimento é ir para o esôfago e não ir para a traqueia, né? Isso acontece com a gente se afoga de vez em quando, a gente até brinca, né? Entra no lugar errado. E de fato, às vezes entra no lugar errado, né? Não sempre por esses mecanismos, mas isso pode acontecer. Só que nós somos adultos, né? Nós temos a agilidade de tossir, de fazer a expulsão, então, de seja lá o que entrou para dentro da traqueia. Agora, um bebê não, né? Um bebê ele não consegue, por isso que ele precisa, após as mamadas, é tão importante, né? Fazer o arrotinho ali, escutar o arrotinho dele para justamente se certificar de que não vai acontecer um engasgamento ali, né? O próximo órgão que a gente vai ver é a laringe, tá? A laringe, ela é uma estrutura que se encontra após a faringe, certo? Então, a laringe, desculpa, ela é toda revestida por cartilagem, certo? Para que justamente, por exemplo, assim, ó, toda vez que o ar ele corre por ali, a laringe ela é toda revestida por cartilagem, ou seja, ela é bem rígida, para que justamente quando o ar passe por ali, as paredes da laringe ela não se colem. Então, o que acontece? Ela sendo rígida, o ar consegue então passar por ali, né? As trocas gasosas elas conseguem acontecer e, consequentemente, então não há um problema assim de fazer com que as vias aéreas se colem, justamente porque ela é mais rígida. Aqui a gente consegue perceber, ó, a epiglote, eu estou circulando aqui para vocês, ó. Muitas literaturas colocam a epiglote dentro de uma estrutura que se encontra na laringe, mas não, tá? Ela é uma estrutura que é presente na faringe, só que como ela está mais abaixo da faringe, quase na laringe, então algumas acabam, né, fazendo essa comparação, mas não, tá? A epiglote é algo que faz parte da faringe, né? Então aqui vocês, nessa imagem está melhor do que a outra, vocês conseguem visualizar então bem como ela é, assim, bem como uma válvula, certo? E outra coisa que é bem interessante na laringe é o fato de ela possuir as pregas vocais. Vou mostrar aqui, ó, as pregas vocais, certo? Então, o que acontece? O ar, ele passa pela laringe. E aí, ao passar pela laringe, ele faz vibrações.
E essas vibrações, ao tocar então essas pregas vocais, vai fazer então com que a gente produza som. Então a gente consegue falar, a gente consegue produzir, emitir sons, graças então a essas pregas vocais que se encontram na laringe e pelo fato então, né, de que faz movimentos, né, e esses movimentos vão permitir então com que a gente consiga ter, né, permitir falar, cantar e emitir sons, certo? Diversos sons que a gente consegue emitir. Então, passando pela laringe, nós chegamos na traqueia, certo? Então, a traqueia, observem aqui na imagem, ó, gente, aqui a gente tem ó, a laringe, e da laringe, então, a gente tem a traqueia. A traqueia, gente, ela é um tubo, vocês conseguem observar, e ela é cheia de anéis, né? Anéis cartilaginosos, que a gente chama, que vai fazer, então, com que, bem estilo como era lá na laringe, né? Por ser cartilagem, ser rígido, né? Isso permite que a traqueia ela não se feche durante a respiração. Né? Então a gente faz muitos movimentos e esses movimentos, por se tratarem de ar, né, de oxigênio, de CO2, eles poderiam, né, se grudar com esses movimentos. E isso não acontece graças, então, a esse tubo de anéis cartilaginosos, né? E tem uma coisa que é muito importante na traqueia, que vocês conseguem imaginar, vocês conseguem observar nessa outra imagem aqui, que é o fato, tá vendo aqui, ó, esse monte de cílios aqui? Pois então, a traqueia também produz muco, e ela produz muco graças a essa outra partezinha aqui que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, tá vendo? Que é o epitélio, tá? Então existe um epitélio glandular que vai secretar um muco. Por quê? Quando o ar ele entra pelo nosso nariz, existe então todo um aparato do nariz e da cavidade nasal para que ocorra a umidificação, a filtração e o aquecimento do ar, né? Mas nem sempre eles dão conta de fazer toda essa limpeza do ar. Então, muitas coisas acabam entrando, né? E não ficando naquela barreira que deveria ficar. Então, pensem que, por exemplo, quando chegar aqui na traqueia, a próxima etapa é ir para os pulmões. Então, tem que haver, digamos, uma segunda limpeza, né? Então, esse muco ele é produzido por esse epitélio, e aí aquelas impurezas que entraram, né, vão ficar presas nesses cílios e a gente, quando espirra, quando a gente tosse, por exemplo, a gente acaba fazendo então com que se coloque para fora essas impurezas. Tá vendo essa setinha que eu coloquei aqui, ó? Pois então, essa setinha representa que a impureza ela chegou. E aí as impurezas que eu falo pode ser tanto uma poeira, como pode ser um micro-organismo. Então ele chega, ele vai ser umidificado, né? Vai se grudar ali naqueles cílios, e aqueles cílios ele tem movimento. E aí este movimento vão fazer então com que essas impurezas sejam levadas, né, em direção ao nosso nariz para a gente, ao espirrar, ao, né, tossir, principalmente, a gente elimine então essas impurezas que estavam presentes então ali na traqueia, certo? Ela se situa mais ou menos na porção superior do nosso tórax, né? Porque logo abaixo já vai vir os pulmões. E observem só um último detalhe, ó, tô circulando aqui em vermelho, ó.
essa estrutura que a gente chama de carina. A carina, gente, ela faz parte da traqueia, certo? E ela nada mais é do que uma ramificação. Então, nós temos dois pulmões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, a gente tem a traqueia e a ramificação que essa traqueia faz, a gente chama, então, o ponto da ramificação, a gente chama, então, de carina, certo? E aí, dali que vai se originar, então, os brônquios, que a gente já vai ver nos próximos slides. Pessoal, esse aqui é um vídeo que eu não vou conseguir colocar para vocês. Na verdade, ele não é um vídeo, ele é um GIF, tá? Talvez na casa de vocês consigam abrir e visualizar, tá? Mas é um GIFzinho mostrando como é que uma bactéria ela se acumula nesse muco que a traqueia produz, e aí como é que os movimentos ciliares da nossa traqueia permite que essa bactéria então seja jogada, né, digamos, volte direto para o nosso nariz, né? Então aqui eu não vou conseguir reproduzir ele para vocês, mas depois vocês em casa deem uma olhada. Então, passado pela traqueia, nós chegamos então nos brônquios e nos bronquíolos. Os brônquios são ramificações, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro. Esses daqui são denominados brônquios primários, porque eles vêm da ramificação ali da carina, que faz parte da traqueia, tá? É para onde vai entrar para dentro dos pulmões. E aí aqui vocês conseguem observar, ó, o brônquio secundário, aqui o brônquio terciário. Então são brônquios que vão sofrer outras ramificações até nós chegar no que a gente denomina de bronquíolos, que são essas estruturas mais finas, certo? Tanto os brônquios quanto os bronquíolos, eles estão dentro dos pulmões, tá? E eles são também prolongamentos tubulares, certo? Então, junto com a traqueia, os brônquios, eles também são revestidos por um epitélio que secreta muco, né? E também são dotados de cílios, para que quando entrar um micro-organismo ou qualquer outra partícula que foi inalada, eles possam ser retirados. Então, o movimento que os cílios vai fazer, e aí percebam que não é só a traqueia, a gente vai ter isso nos brônquios também, vai empurrar esse material em direção à faringe, para que a gente consiga expelir pela boca, ou seja, ou também pelo nariz. A asma é uma doença, por exemplo, de excesso de muco nos brônquios, né? E aí o que acontece? O excesso de muco faz com que não haja passagem do ar. Por isso a pessoa que tem asma, ela tem uma dificuldade lá quando ela está sofrendo suas crises de respirar, porque ela está produzindo muco excessivo, né? E aí ela está barrando a passagem do ar por aquela estrutura. Então, para vocês compreenderem que não é só, então, lá na cavidade nasal e não é só na traqueia que a gente tem estruturas para limpar o ar, né, e deixar ele mais propício para que ocorram as trocas gasosas. A gente também tem, então, nos brônquios, certo? Aqui nessa imagem, então, a gente consegue perceber o pulmão, né? Então, foi dado um zoom. Então, a gente tem o brônquio e a gente tem os bronquíolos. Bronquíolos, na verdade, são ramificações mais finas, né? Para chegar até bem próximo aos alvéolos. Então, a gente tem os brônquios,
que seriam então essas estruturas tubulares mais grossas, e à medida em que elas vão se ramificando, elas vão se tornando mais finas, que a gente chama de bronquíolos. Aliás, o conjunto de brônquios e bronquíolos é o que a gente chama de árvore respiratória, que vai estar contida dentro então dos pulmões. E aí, se vocês repararem, nós temos aqui essas bolinhas, essas várias bolinhas, na verdade, aqui, ó, a gente chama de alvéolos, certo? Eles nós vamos falar bem especificadamente daqui a pouquinho. O que eu quero falar para vocês é que o pulmão, ele é um órgão revestido por tecido conjuntivo. E é um tecido conjuntivo que a gente diz que ele é bem elástico, né? Para que justamente nos processos de movimento de inspiração e expiração, ele consiga se expandir, tá? Então, as pessoas acham muitas vezes que o pulmão ele é revestido por músculo, porque ele está fazendo movimentos. Na verdade, vocês já vão ver que o movimento não é feito pelo pulmão, e sim pelo diafragma. E aí, através dos movimentos do diafragma, que eu já vou mostrar para vocês nas próximas imagens, ele consegue se expandir. E essa expansão para os movimentos de inspirar e expirar, ou seja, de contrair e relaxar o pulmão, ele se dá graças então a esse tecido conjuntivo que reveste os pulmões. Então, gente, passado pelos brônquios e passado pelos bronquíolos, a gente chega então nos alvéolos, tá? Os alvéolos são essas bolsinhas aqui, ó, que são altamente, ricamente vascularizadas. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, o que tá em azulzinho seriam as veias, certo? E o que está em vermelho aqui seria as artérias, tá? O que mostra que nós temos uma vascularização muito grande, certo? Como a gente não teve aula de sistema cardiovascular, só para vocês saberem que as artérias elas conduzem o oxigênio, tá? A sua grande maioria, porque vocês vão ver que existem algumas exceções. E o que está ali em azulzinho seriam as veias, significa que elas estão carregando CO2. Então, geralmente, as veias, na sua grande maioria, porque também vai existir exceções, as veias elas carregam CO2, tá? Então, o que, que acontece? Tudo que a gente já viu até agora, desde a entrada do ar lá no nariz, passando para a cavidade nasal, passando para a faringe, indo para a laringe, depois indo para a traqueia, depois indo para os brônquios e para os bronquíolos, nada mais foi do que uma preparação que o ar ele faz, né, para se tornar, digamos assim, apto, né, a fazer as trocas gasosas, né? Então, quem de fato vai fazer com que as trocas gasosas aconteçam, que trocas gasosas são essas? Abre parênteses. As trocas gasosas que eu estou falando é o oxigênio que está nos pulmões e para a corrente sanguínea, e o CO2 que está presente na corrente sanguínea e para os alvéolos para ser colocado para fora do nosso corpo. Isso é o que eu me refiro a trocas gasosas, tá? Isso tudo vai ocorrer nos alvéolos, certo? E nós temos muitas bolsinhas de ar ricamente vascularizadas fazendo parte, né, do nosso pulmão. Então, vocês vão conseguir ver, por exemplo, nesta outra imagem aqui, ó, o tanto que nós temos de capilares, que seriam a mesma coisa que vasinhos sanguíneos, né? Seja artérias e veias, que circulam, então, pelo nosso cachinho de uva, que eu brinco, que na verdade são os alvéolos, tá certo? E uma das coisas, assim,
de processos fisiológicos mais complexos, talvez que eu vou explicar agora neste momento para vocês, se refere às trocas gasosas, que a gente denomina como hematose, certo? Hematose é a mesma coisa que trocas gasosas, né? Então é o processo que ocorre, né, de passagem dos gases, sejam oxigênio e CO2, dos alvéolos para o nosso organismo, né, para o resto do nosso corpo e vice-versa. Então, este processo eu vou explicar agora no próximo slide através de uma imagem e vocês prestem mais atenção do que vocês já devem estar, porque ele é bem complexo, tá? E ele requer bastante atenção para o entendimento dele. Pessoal, a hematose, que seriam as trocas gasosas, ela ocorre graças a um processo que a gente chama de difusão simples, tá? É quando eu tenho uma determinada substância que ela tende a se mover do meio de maior concentração para o de menor concentração. Geralmente eu explico da seguinte forma, ó. Pensem vocês, tá? Nós bem longe dessa pandemia do coronavírus, na época que dava aquelas aglomerações, por exemplo, no metrô. Vamos pensar que a gente está lá no metrô de São Paulo, que é gente saindo pelas portas, tá? Vamos pensar que tem uma aglomeração de gente, vocês estão no meio dessa aglomeração de gente e vocês estão esperando o trem chegar, né, o metrô chegar, que vai estar vazio, certo? Quando o metrô chegar, ele vai abrir as portas e tu nem vai precisar fazer esforço de caminhar, porque aquela multidão de gente vai te levar para dentro, né? Vai te levar para dentro do metrô. Então, ou seja, vocês conseguem, né, estar no meio de maior concentração e se locomover para um local de menor concentração, certo? Então, digamos que isso que eu dei exemplo para vocês é o que a gente chama de difusão simples, certo? Então, baseado nessa explicação, vocês têm que entender o seguinte: na nossa atmosfera, que faz parte aqui do meio ambiente, nós temos diversos gases, tá? A gente tem nitrogênio, a gente tem oxigênio, a gente tem o CO2, entre outros diversos gases, tá? A pergunta que eu faço é, mas por que só o oxigênio consegue entrar para dentro do nosso corpo? E assim como eu fiz a pergunta, eu vou dar a resposta, tá? O que acontece? Nós temos uma pressão do oxigênio na atmosfera, que eu coloquei aqui, ó, observem aqui, ó, em vermelhinho. Se eu fosse pegar o oxigênio e medir a pressão dele, ele ia ter uma pressão de 150, tá? Milímetros de mercúrio, que a gente denomina ele. E dentro do meu alvéolo, o oxigênio ele tem 104 de pressão. Tá conseguindo visualizar aqui, ó? Tá marcando? Pois então, o oxigênio ele consegue sair da atmosfera e entrar para o nosso sistema respiratório, porque a pressão dele é maior do que dentro do meu alvéolo. Então, ele consegue se mover do meio de maior concentração, que no caso é aqui na atmosfera, ó, para dentro do meu alvéolo. Entenderam? Na atmosfera, ele tem uma pressão maior, no meu alvéolo, ele tem uma pressão menor. Então, ele consegue, né, ser absorvido pelo meu organismo graças a esse processo de difusão simples, onde ele está se movendo do meio de maior concentração para o de menor concentração. Tá vendo? Chegou no alvéolo, o oxigênio, ele precisa entrar na corrente sanguínea. A minha corrente sanguínea,
o oxigênio, ele tem uma pressão que a gente denomina de 40, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? 40, certo? Então, ele consegue sair do alvéolo, onde ele tem uma pressão de 104, ou seja, maior, para as minhas artérias, porque nas minhas artérias, que é onde ele tem que ir, né, ele tem que sair do meu alvéolo e ir para a corrente sanguínea, ele tem uma pressão 40, ou seja, ele consegue se mover do meio de maior concentração para o de menor concentração. Conseguiram entender o raciocínio? Agora eu vou mostrar para vocês, vou apagar aqui, ó. Vou mostrar o raciocínio do CO2. O que eu acabei de mostrar é a entrada do oxigênio, que sai da atmosfera, vai para os alvéolos, dos alvéolos vai para a corrente sanguínea, certo? Agora eu vou explicar como é que o CO2 ele faz essa troca gasosa. O CO2, lembrem-se, ele está na minha corrente sanguínea, ele precisa ir para o alvéolo e do alvéolo ele precisa ir para a atmosfera. Então, eu vou apresentar de novo aqui pelo vermelhinho. Então, olha só, aqui ó, eu tenho o CO2, certo? Tá vendo a setinha? Ele tá saindo da corrente sanguínea e indo para os alvéolos. Na minha corrente sanguínea, ele tem 45 mililímetros de mercúrio, que é a pressão dele na minha corrente sanguínea, certo? Quando ele chega aqui nos alvéolos, ele tem uma pressão de 40 mililímetros de mercúrio. Ou seja, ele consegue sair do meio de maior concentração, que é o que ele está aqui, para os alvéolos, porque os alvéolos estão numa menor concentração de pressão do CO2, certo? E aí o objetivo é o CO2 sair dos alvéolos para ir em direção à nossa cavidade nasal para a gente colocar ele para fora do nosso corpo. Na atmosfera, o CO2 ele tem 0,15 de pressão. E dentro dos meus alvéolos ele tem 40, ou seja, ele sai do meio de maior concentração para o ambiente onde ele está menor concentrada, graças ao mesmo processo que eu acabei de explicar para vocês que o oxigênio passa, que é pelo processo de difusão simples, tá? Isso é um processo fisiológico muito, muito, muito importante, né? Que é a forma, então, com que ocorre essas trocas gasosas, certo? Como eu disse para vocês, talvez vocês venham a ter dúvidas diante das coisas que eu estou explicando, e talvez aqui é um momento que às vezes geram um pouco de confusão. Eu peço para vocês voltarem o slide e repetirem, caso vocês não tenham entendido, né? Bem como vocês peguem ali o que vocês têm de dúvidas para eu explicar de novo, caso vocês não tenham compreendido essa minha explicação, certo? Então, olha só, aqui, ó, tá vendo tá vendo o bronquíolo? Ó, aqui. Aí, aqui eu tenho os alvéolos. E em volta desses alvéolos, eu tenho, então, os capilares, que nada mais é do que os vasos sanguíneos. E aí, as trocas gasosas, ela vai acontecer entre esses capilares sanguíneos e os alvéolos, tá? Por quê? Porque o oxigênio precisa entrar ali para as artérias, para os capilares sanguíneos, e o CO2 precisa sair dos capilares sanguíneos, tá bom? Esse slide é mais para caráter de informação mesmo, sobre como é que o ar ele se dispõe dentro do nosso sistema respiratório, tá? Então a gente tem dois tipos de volumes, né? A gente tem o volume corrente, que é aquele volume que está circulando, né, nos nossos alvéolos,
E a gente tem o volume residual, que é um volume de ar que se encontra dentro dos meus pulmões, certo? Então, o que que acontece? Se eu fazer o movimento de expiração, que seria aquele movimento de expulsão do ar do meu pulmão, por mais que eu fique ali, né, soprando, 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 por nós termos 1.200 ml desse volume residual, o nosso pulmão, a gente não morre, entendeu? A gente não fica sem ar nos pulmões. Por quê? Porque a gente tem como se fosse uma reserva de ar ali. Então, a gente pode fazer os movimentos de expiração que for, que a gente ainda vai ter, então, essa reserva para fazer com que não nos falte o ar. E o volume corrente, na verdade, é o volume de ar que está correndo dentro deste processo que eu mostrei para vocês, né? O espaço morto é o pouco de ar que se perde nesse processo, e que é mais ou menos em torno de uns 150 ml, e 350 ml de ar é o que está circulando, então, pelos alvéolos, né? Entre os alvéolos e os capilares, que seriam os vasos sanguíneos, tá? Isso mais é a caráter de informação para vocês terem uma noção de como é que funciona a questão de volumes do ar. E aí a gente vai, então, após ter visto todos os órgãos com as suas respectivas funções e o seu processo fisiológico do processo de respiração acontecendo, a gente vai, então, para as trocas gasosas, tá? Então, a gente tem a ventilação pulmonar, que se refere, então, às trocas gasosas que estão ocorrendo no processo de entrada e de saída de ar dos pulmões, certo? E essa ventilação pulmonar, ela ocorre em virtude das diversas alterações de volume dos pulmões durante o movimento de inspiração, que é quando o ar ele entra e assim, consequentemente, enche o pulmão de ar, e através da saída do ar dos pulmões, que é através do processo de expiração, que é quando de fato o pulmão se esvazia, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, o pulmão ele é revestido desse tecido bem elástico para justamente ele conseguir se encher e se esvaziar, encher e esvaziar. E isso graças aos movimentos respiratórios, tá? Lembrem-se que o pulmão ele não é revestido de tecido muscular, é tecido conjuntivo, certo? Vocês já vão ver quem é que proporciona o movimento. E o outro é a respiração pulmonar, que é o que eu acabei de explicar para vocês ali referente às trocas gasosas, tá? Então, a ventilação pulmonar é os processos de inspiração e expiração, e a respiração pulmonar é o que de fato a gente conhece como a hematose ou trocas gasosas, tá? É, digamos que a mesma coisa. Então, aqui nós chegamos no diafragma, tá? O diafragma é essa estrutura aqui, que se encontra ó, bem abaixo dos dois pulmões, e ele sim é considerado um músculo. Lembrem-se, quem faz movimento é músculo, tá? Na verdade, quem permite os movimentos respiratórios acontecer são são duas estruturas. O diafragma, que é isso que eu estou mostrando para vocês, e as costelas, e os músculos intercostais, já mostro, certo? Eu vou focar aqui no diafragma porque, digamos que ele é um dos que mais proporciona um movimento, justamente por ser né, um músculo maior que está abaixo, então, dos pulmões, certo? Então, aqui, ó, vocês conseguem ver num processo de inspiração, que é quando nós enchemos o nosso pulmão de ar, como que o diafragma se comporta. E aqui, ó, na expiração, que é quando a gente esvazia
né, os nossos pulmões, como é que ele se comporta. Então, na verdade, o diafragma, ele vai relaxando e ele vai se contraindo, certo? Mas o diafragma, ele não age sozinho. Vou mostrar para vocês um detalhe. Então, como eu disse para vocês, o diafragma ele não age sozinho nesses movimentos, né? Outra estrutura que auxilia nesses movimentos são os músculos que estão entre as costelas. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que os nossos pulmões, eles estão guardados, né, protegidos pelas nossas costelas, certo? E aí, entre as costelas existem esses músculos para que haja expansão da costela. E assim, quando acontecer, seja lá a contração ou seja lá o relaxamento do pulmão, essas costelas darem conta de se expandir. A costela, ela é um osso, ela não se expande, né? Ela não se contrai. Mas, como nós temos esses músculos que estão entre as costelas, elas conseguem então abrir espaço para que haja então, né, o enchimento e o esvaziamento dos pulmões, né, para entrada e saída de ar. Então, os músculos intercostais e o diafragma, eles agem juntos, tá? Então, quando os músculos intercostais e o diafragma relaxam, as costelas voltam à posição de repouso. E o diafragma sobe, o que vai resultar na diminuição do volume da caixa torácica. E, ao contrário, acontece da mesma forma, certo? Então, a pressão que ocorre no interior dos pulmões, ele se torna muito maior do que a pressão atmosférica e isso provoca a saída do ar. Esse é um processo que a gente chama de movimento de expiração, certo? Então, tanto as costelas intercostais, tanto os músculos intercostais quanto o diafragma, eles agem, né, juntos. Então, quando o diafragma contrai, os músculos intercostais vão contrair. Quando os músculos intercostais relaxam, o diafragma vai relaxar, ok? Então, aqui é só um resuminho, ó, pessoal, do que eu acabei de falar para vocês relacionado à mecânica da ventilação pulmonar, então, dos processos de inspiração e expiração. Então, o que o diafragma e os músculos intercostais eles fazem, né, tanto para a entrada quanto a saída de ar. Então, os dois contraem junto e os dois relaxam junto. É isso que vocês têm que ter na mente de vocês, tá bom? Pessoal, aqui são os envoltórios dos pulmões, tá? Como eu já comentei com vocês algumas vezes, todos os órgãos, eles vão ter envoltórios, membranas, né? Que revestem esses órgãos. E com os pulmões não é diferente, né? Então, existe uma membrana que vai revestir tudo aquilo que reveste, consequentemente protege, né? E assim vai permitir com que os movimentos pulmonares eles ocorram, né? Então, a gente tem o que a gente chama de pleuras, tá? Então, a pleura que está mais próxima aos pulmões é o que a gente chama de pleura visceral, tá? Ela está mais interna ao pulmão. E a que está mais ligada à nossa caixa torácica é a pleura parietal, que ela está mais externa, né, ao pulmão. O que são as pleuras? Na verdade, as pleuras elas vão isolar os pulmões, né, do contato direto com o osso do tórax, né, e assim elas vão impedir que elas sejam danificadas pelo atrito durante a inspiração e a expiração. Então, de nada adiantaria o pulmão ser elástico, né, se revestir de tecido conjuntivo elástico, se ele não tivesse essas membranas para proteger, porque essas membranas, na verdade, vão fazer então com que haja
vai fazer com que não haja, na verdade, um contato direto com a caixa torácica, certo? E justamente pelo pulmão, né, se expandir e se contrair, e essas pleuras, por serem uma membrana que revestem esse pulmão, elas também então acompanham essa expansão e essa contração. Então, entre a pleura parietal e a pleura visceral, existe um líquido chamado líquido pleural, certo? Então, ele serve para fazer com que haja um deslizamento entre essas duas pleuras, né? E assim fazendo com que não haja um desgaste do pulmão. E, consequentemente, isso vai permitir que ocorra um movimento, né? Com o deslizamento dessas duas pleuras. Né? Então, resumindo o que eu acabei de dizer, a pleura ela reveste, né, para fazer então uma proteção do pulmão e assim, consequentemente, ele não tem um atrito direto com a caixa torácica. E aí vai auxiliar, né, ao movimento que ele faz. Não ao movimento, porque lembrando que quem faz o movimento é o diafragma, mas vai auxiliar então quando ele se expandir, quando ele se contrair, no caso o pulmão, tá certo? Então aqui eu coloquei algumas doenças associadas ao sistema respiratório, claro que existem muito mais, né? Eu coloquei o edema pulmonar, que nada mais é do que um líquido que se acumula nos pulmões e aí, consequentemente, acaba fazendo com que a pessoa tenha uma insuficiência respiratória. A bronquite, ela é uma inflamação que se dá por causa de uma infecção ou viral ou bacteriana nas nossas vias respiratórias, então a bactéria ou o vírus se instala ali, consequentemente acaba infectando, inflamando, e aí aquilo acaba obstruindo a passagem de ar, que vai também a pessoa ter dificuldades respiratórias, né? E a asma é através de uma doença, é uma doença inflamatória crônica nas vias aéreas, que vai resultar no acúmulo de muco. Eu até já comentei isso com vocês ali quando a gente estava vendo os brônquios, os bronquíolos, que aí vai fazer com que o excesso de muco se estreite as vias aéreas, né? E aí faça com que haja uma contração muscular e aí, consequentemente, um edema na mucosa do brônquio. E aí a pessoa tem muita dificuldade de respiração porque acaba ali obstruindo o fluxo de ar, certo? Aqui são só 3 exemplos de doenças que, na verdade, são muito mais. Se vocês quiserem, inclusive, fazer perguntas relacionadas às patologias que estão envolvidas dentro deste processo, vocês podem colocar lá dentro das perguntas que eu falei para vocês que vocês poderiam fazer, certo? Eu sei que é cansativo, 1 hora de aula, de áudio de aula, né? Visualizando slides. Com certeza a interação face a face é muito mais aproveitada, né? Muito mais prazerosa para mim como professora. Só que, como eu disse, né, a gente precisa se adaptar diante desses momentos que exigem da gente, né, se reinventar. E como a gente não quer que vocês saiam prejudicados, então o intuito é fazer com que vocês aprendam, né, por mais às vezes que pareça cansativo, dessa forma para não deixar um acúmulo de conteúdo, né, para quando a gente retornar, porque daqui a pouco não vai dar nem tempo da gente dar conta de revisar tudo, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né? E aguardo qualquer dúvidas e perguntas a respeito dela, tá certo? Boa tarde, pessoal.